Pai, Mãe, me dê a sua mão. Convide os seus amigos e chame os seus irmãos. Vem dizer ao mundo, conscientizar nossa nação dos nossos dias. Bom, boa noite a todos. Muito obrigado pela presença de vocês. E nós vamos aqui tentar... É que não conversei com as minhas amigas aqui, é o seguinte, é um papo descontraído, tá bom? É uma roda de conversa. A ideia nossa, a ideia minha, a princípio, seria uma roda mesmo, né? Mas, em função da gravação que nós estamos gravando, porque muitas pessoas pediram que fosse ao vivo, porque elas não podiam vir e gostariam de participar. Mas não, por problemas técnicos, não deu para a gente fazer ao vivo, então nós vamos gravar e depois colocar nas redes sociais. Tem várias plataformas que a gente põe. Tá bom? Então, muito obrigado pela presença de vocês. E nós hoje vamos falar sobre o autismo, né, com duas pessoas que são especialistas na área. Elas vão se apresentar. E com certeza eu acho que vai agregar muito naquilo que nós necessitamos, porque hoje nós estamos vivenciando um momento onde esse transtorno, é isso, doutor? Ele está se ampliando, na verdade, por vários motivos que a gente vai abordar aqui. Então, a ideia nossa é divulgar esse trabalho de vários psicólogos e vários profissionais da área. Nós vamos fazer, esse é o primeiro, nós vamos fazer mais duas rodas de conversa, 2 encontros na primeira quinzena de março e na segunda quinzena de março, em locais ainda a ser definido, e depois, em abril, nós vamos incentivar, vai ser o primeiro encontro, né, do espectro autismo, da conscientização, e a gente ainda está bolando alguma coisa, tá bom? Mas vamos começar apresentando a minha amiga Giovana, você, né? Então, vamos lá. Bom, pessoal, boa noite a todos que estão aqui, né? É um prazer conhecê-los. Meu nome é Giovana Campos, sou psicóloga, jornalista, membro da Associação Médico Espírita de Santos, e agradeço muito aqui o convite do Nilton, o convite de Zé Maria, pela oportunidade de estar aqui com vocês essa noite para falar sobre esse tema, que é um tema muito agradável, né? Porque, assim, falar sobre algo que a gente trata com amor, com carinho, com pessoas especiais. E também aqui, né, é uma satisfação, né, conhecer mais uma colega de profissão que também, né, deposita todo esse amor, né, para aquelas pessoas que nos são muito queridas, porque a gente vai ver que tem um mundo de amor, né? É ser especial no mundo. Sim. Boa noite, meu nome é Alexandra e eu trabalho na Escola de Educação Especial Meimei. Ela é mantida pela Associação Espírita Seara de Jesus. Eu tenho uma alegria enorme de trabalhar lá e principalmente, né, continuar trabalhando, porque já faz mais de 20 anos que eu trabalho em escolas e trabalho com as crianças, né, jovens, e nós temos também adultos na instituição trabalhando. Então a gente tem um bom, vamos dizer assim, um carinho enorme por todos eles e principalmente a gente aprende cada dia com eles, né? Então isso que a gente gostaria até de dividir com vocês é justamente essas dúvidas sobre o que nós vamos conversar, mais a respeito mesmo dessas dúvidas que surgem no dia a dia, melhor dizendo, tá? Obrigada. Bom, vamos lá. Para as duas, né? A gente vai começar com você, agora eu vou começar com você. A gente tem percebido que o autismo, né? Ele tem, primeiro que são várias fases, né? Ou seja, são várias classificações, né? E nós estamos percebendo que ele tem aumentado muito, né? E a ideia, a pergunta é o seguinte: esse aumento que ocorre hoje já existia ou porque hoje existe, digamos assim, formas de pesquisas, técnicas, a medicina evoluiu, avançou e estamos diagnosticando situações ou crianças que antigamente você não percebia?
Qual a sua opinião nesse sentido? Bom, o que é falado a respeito é justamente isso, né? É que agora está mais definido melhor, principalmente as doenças mentais e principalmente o autismo. Não quer dizer que é algo novo, já existia, sempre existiu. É que agora é definido melhor, pelo menos é bem explicado. Nós compreendemos melhor, ou melhor, temos que compreender melhor. É esse o papel. Então, muitas vezes acham, nossa, mas parece modismo. Agora todo mundo fala que são todos com TEA, né? O transtorno do espectro autista. Todos. E qualquer coisinha vai em médico, tem o TEA. Não, não é bem assim. É que agora está bem definido. Então, muitas vezes, pais que acompanham os filhos nas consultas médicas e acabam percebendo que algumas coisinhas eles também têm isso. Caramba, eu também fazia isso. Nossa, então então será que é o autismo? E muitas vezes eles vão perceber que eles também têm um autismo. Então, por isso que fala assim, puxa, mas agora a gente acaba vendo alguns artistas que estão comentando que tem autismo. Então, mas de onde que surgiu isso? Então, tem vários casos que eles acabam percebendo mais tarde, mas já existiu o autismo. Ele sempre existiu, né? Quer falar um pouquinho mais? Pegando a carona dela, né? Hoje, realmente, é um modismo, porque hoje em dia é assim, a gente tem muito autista, todo mundo é autista, o autista do ouvir falar, né? Que o fulano, meu filho é assim, a minha amiga disse que o filho dela tem esse comportamento e acaba também se tornando autista. É modismo, né? Ou realmente existe um avanço muito grande. Por exemplo, não vamos falar sobre isso, mas só para entender, o TDAH, todo mundo agora é TDAH, né? Qualquer coisinha, tudo é TDAH. Então, o autismo, ele realmente tem que ser um pouco mais avaliado na posição do jovem ou da criança, ou é um autismo, ou realmente não é um modismo. E existem técnicas para perceber se realmente a criança é autista? Excelente pergunta, né? A gente tem uma tendência a pensar, né? Nossa, agora todo mundo é. Mas isso tem acontecido graças ao avanço da medicina, ao avanço da psicologia, ao avanço das equipes multiprofissionais que estão se debruçando cada vez mais nos estudos. Se a gente lembrar de nós mesmos, né, quando nós éramos crianças, né, em décadas passadas, nós sempre víamos alguém que tinha um comportamento diferente. Mas o que se fazia? Excluía-se. Sempre teve-se essa cultura de excluir o diferente. Mas, com o passar do tempo, a gente vai vendo que por que excluir o diferente se todos nós precisamos estar incluídos, até mesmo para que a gente consiga ter um avanço no nosso jeito de ser. Afinal de contas, é com a minha convivência com o outro que eu aprendo cada vez mais. E aí, o que acontece? O que tem de tão diferente assim no autismo? A gente viu que o nome, né, é o transtorno do espectro autista. Então, a gente já fala assim, olha, não vamos olhar como uma doença, mas sim como um transtorno. E o espectro, por que o espectro? Ele abrange muitas coisas, não apenas algo pequeno. A gente, quando conhece uma criança, um jovem, um adulto, né, que tem um espectro autista, a gente vai ver o quê? Um não é igual ao outro. É algo maravilhoso que a gente consegue perceber a unicidade de cada um. Então, a partir daí, a gente vai ver que o avanço da medicina, da psicologia, da fonoaudiologia, de toda a equipe multidisciplinar, nos permite, nos próprios professores que hoje têm uma sensibilidade sem igual de olhar para aquele aluno
e acolher, escutar e mais ainda entender o que aquela família passa, porque a gente quando vê uma criança, um jovem, a gente vê que também ali tem uma família que também precisa de uma escuta e de um acolhimento. Então, muito antes de falar, é tudo moda, não, vamos escolher, vamos escutar, vamos acolher, porque ali a gente sabe que tem alguém que está necessitando de muito carinho, de muita atenção, e a gente percebe que não é fácil ter alguma dificuldade de relacionamento. Quantos de nós somos tímidos à nossa maneira, na nossa infância, na nossa juventude, sofríamos com isso. Agora imagina você ter mais dificuldades no relacionar-se, né? Entre outras características que depois a gente vai abordando que o transtorno do espectro autista possui, que não só fala sobre os relacionamentos, né, interpessoais, nas próprias comunicações, habilidades sociais, entre tantas outras. Ela falou sobre um assunto importantíssimo. E a família? Como a família, como dar apoio à família? Existe hoje alguma forma, algum estudo que tente acolher a família e orientar? Você acha que hoje existe esse conceito, existe essa preocupação, ou ainda está muito falho nesse sentido de apoiar a família? Porque sim, a criança ou o jovem, né, ele está vivendo no mundo dele, me corrija se eu estiver errado, ele está vivendo no mundo dele, evidentemente que há um conflito. Mas e a família? Existe algum trabalho nesse sentido, ou falta um maior apoio nesse sentido? Bom, a pessoa com transtorno do espectro autista, ela está no nosso mundo, né? Estamos todos no mesmo mundo. A família, se ela não é ajudada, se ela não tem um suporte, se ela não é também abraçada, não tem como, porque são todos juntos. Então, na escola, quando chega, não é só o aluno, não é só a criança, o jovem, mas é a família. Então, nós temos sempre essa parceria, e a gente sempre comenta isso. A escola, a gente precisa da parceria da família, porque a família também precisa da parceria da escola. Somos todos juntos, não tem como separar. Se há uma separação, já tem uma falha aí muito grande, porque a família é a primeira escola, vamos dizer assim, de todos nós, né? E não vai ser diferente para o jovem ou para a criança com o transtorno. Então, nós temos que acolher todos eles. Então, eles estão inseridos, eles estão juntos. Muitas vezes, algum comportamento deste jovem, muitas vezes está relacionado em casa, porque às vezes a mãe não está bem, eles têm as preocupações. Nós estávamos até conversando sobre isso, que tem uma mãe aqui, que o filho está matriculado na escola, e ele tem uma preocupação enorme, porque ele é muito carinhoso. Então, ele já fica preocupado. Então, se a mãe no ano passado, a mãe precisou passar por um procedimento cirúrgico, ele já falou na escola, ele estava ansioso, comentando. Então, a gente já tinha que conversar a respeito disso. E a mesma coisa, agora a professora precisou também passar por um procedimento, ele também ficou preocupado e já falou em casa. Por quê? Porque essa troca é a vida deles, o que eles estão passando. E não é só ele, eu estou falando num caso, porque ela está aqui presente, mas são vários, e do jeitinho deles, eles acabam comunicando. Alguns não são verbais, então nós vamos perceber através dos gestos, através dos comportamentos. Então, a família é tudo, né? Não tem como a gente separar mesmo. Então, ela não fica de fora, de forma alguma. Pode, né? Gente, como eu disse, aqui é uma roda de conversa e as pessoas mais importantes são vocês. Se alguém tem alguma pergunta para fazer, vamos quebrar o gelo? Tem. Alguém? Pode. Vou passar o microfone para mim, para ela. Já pode deixar o microfone aí. Eu tenho 2 casos na família.
e são absolutamente distintos um do outro, totalmente diferentes. Ele só tocava na posição fetal. Qual a idade? Qual a idade? Ele agora está com 12 anos, mas está lendo diante de tanto tratamento. Tem tratamento, graças a Deus, de todo, desde o espírito até tem tratamento com um animal, com um cavalo. Ecoterapia. E tem um outro que é a coisa mais linda. No sentido dele se comunica, ele conversa com Deus, ele vai fazer um exame, ele já fala que. Então ele é totalmente perigoso. Isso claro, como que pode ser identificado? São em vários graus diferentes. Ou é uma forma de foi criado, de como foi criado, como é que se classifica esse fato? São graus diferentes. Hoje, o transtorno do espectro autista ele é dividido em graus, grau 1, 2 e 3. E isso está relacionado ao nível de suporte que cada um necessita. Então, até para não errar aqui, eu tenho aqui nível déficit principalmente na qualidade da comunicação e na interação social. Grau 2, déficit social, inflexibilidade comportamental, baixa capacidade de mudanças, seja de si ou de objetos. Nível 3, déficit mais grave nas habilidades sociais, verbais ou não verbais, comportamentais, alguma falta de orientação social e uma atenção compartilhada. Nossa, falando assim parece um tanto quanto abstrato, mas a gente vai vendo que quanto que essa criança, esse jovem depende do outro para conseguir fazer as suas coisas. E aí você falou uma coisa maravilhosa, como cada um é único, por isso mesmo nós temos um espectro. Um não é igual ao outro. Existem famílias onde nós conhecemos casos de trigêmeos que foram diagnosticados com o espectro autista. E eles, no caso, são trigêmeas, grau 3 e 2. Então, imagina a tarefa para essa família, né? Essa família tem todo um aparato de ajuda, de suporte para que possa se desenvolver. Então, claro, é muito diferenciado tudo isso? Sim, porque mesmo estando no grau 2 e no grau 3, duas delas, elas têm diferenças entre si. Elas não são absolutamente iguais. Então, mesmo a mãe, mesmo o pai, mesmo a situação gestacional, elas nasceram com o mesmo diagnóstico, porém, os graus que cada uma possui são graus diferentes. Então, isso é possível acontecer na família. Então, como os seus netos são um grau 1 e um outro grau diferenciado, então isso acontece. A diferença é o nível do suporte, de ajuda que cada um precisa. E isso, claro, a gente tem também o auxílio de neuropediatras que vão avaliando caso a caso, para saber o que é necessário para cada um deles. Agora, não sei se a Alexandre gostaria de acrescentar algo mais. Aproveitando, se posso acrescentar, e eu quero acrescentar o seguinte, a pergunta, porque a Delmira falou que ela tem 2 netos, não é isso, Delmira? Não? Sim, são familiares diferentes, mas tudo bem. E ela comentou sobre a trigêmeas. E acrescentando essa colocação que você vai fazer, Alexandre, é o seguinte, isso é hereditário, esse problema do autismo é hereditário ou não? Bom, essa parte do autismo sempre vem essa dúvida, Da onde que surgiu, como, por quê,
Como já está falando, é um transtorno, né, no neurodesenvolvimento. E muitas vezes nós vemos que às vezes o pai tem um traço autista, né, considerado, o filho vem também. Então, é genético? Sim, tem muitos casos que são genéticos mesmo. Tá? Vem nessa linha, vamos dizer assim. E muitas coisas ainda nós não temos a resposta, né? Que nós gostaríamos de tudo direitinho, como é, como acontece e por que vem. Aí vem aquela coisa da família, será que é um castigo? Será que é uma bênção? Todo mundo comenta alguma coisa, eles querem uma resposta, eles precisam de uma resposta, né? Então, a parte médica, eles estão esclarecendo bastante a respeito disso. E muitas coisas, se vem, se é genético, se não é genético, a gente tem que tratar com muito carinho e muito amor. Claro, um vai ser diferente do outro, é como foi citado. 3. Mesma família, a mesma educação e um diferente do outro. Mas isso acontece com todo mundo. Nós, cada um tem um jeitinho, tem uma forma, fala, nossa, mas esse é tão comunicativo, o outro já é mais bagunceiro, mas isso vai acontecer em tudo, não vai ser diferente, só porque tem um transtorno, vai ser igual, então vão ter essas probleminhas, vamos dizer assim, de comportamento, mas tudo pode ser trabalhado, como já está sendo citado. Você comentou sobre a ecoterapia, tem vários trabalhos. Na cidade de Santos nós temos muitos trabalhos, muitas atividades, tudo que se pode buscar, os direitos que eles também estão buscando cada vez mais, que está sendo trabalhado tanto isso. Então, que bom, né? Que ótimo que tem muitas coisas aí. Então, nós não estamos sozinhos. Isso que é o mais importante. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu acho, Quem? eu acho que a Rede Globo. Cadê a ficha? Eu acho que a Rede Globo mostrou uma novela. A Rede Globo mostrou uma novela, uma garota autista. Foi desde essa época, assim, a coisa, sabe, tomou uma outra proporção. Todo mundo aceitava mais, né? A família aceitava mais. Eu tenho uma pessoa muito amiga e ela tem vergonha do filho. Eu tenho 48 anos. Ela tem vergonha do filho. E eu passei hoje para ela, porque até aqui. E ela falou assim, não estou preparada para mim, eu puxa o filho para quase com 50 anos, depois eu não estou preparada. Ela falou, não estou, eu não sei, eu não consigo aceitar. E eu adoro esse menino, ele sempre fala pela mãe, a Nilza, chama a Nilza. E eu tenho receio de ir na casa dela. Do amor que o menino tem por mim. E a mãe não enxerga isso. Acho que ele está querendo uma mãe para que ele demonstre que ele está querendo uma mãe. E a mãe que está do lado dele não está sendo como ela tem 2 filhos normais, muito bonitos até, e ele desenvolveram, família muito conhecida aqui em Santos. E eu não sei, eu tenho agora uma amiga minha, né, que é autista. Ela me lá para grande. E essa menina, no hospital, eu apaixonada por ele, nasceu em 76 e ele nasceu em 74. E essa menina tem um amor tão grande, mas amor de marido e mulher. E aí ela quer agarrar, quer beijar, quer abraçar, quer fazer coisa de uma pessoa normal. Porque para mim que são normais. Eu vejo como normal. Porque eu vejo os 2 juntos, esse casalzinho que eu estou falando, é o Anderson e a Adriana. Eles são assim, como se fosse um marido e uma mulher. Eles sentam, conversam, beijam, se abraçam. E a mãe não deixa, quando eu saio, quando eu saio da primeira, que eu ia na casa dessa criança, que ela não ia lá, a mãe não gostava. Eu não gostaria porque ele volta tudo diferente. Mas não é que devia acontecer alguma coisa ali com eles ali, na hora do abraço, né? Na hora do. Com todo respeito, tem que tratar a mãe, né? Tem que tratar a mãe. Estou brincando. Não, mas é complicado mesmo, né? Com esse tipo de esse tipo de. É uma rejeição, né? Não deixa de ser uma rejeição, não é isso?
É uma parte dela, né? Isso pode acontecer com os filhos, que ela acaba aceitando um, tem preferência por um, às vezes não pelo outro. Tudo que nem foi comentado, o diferente, não é muito simples as pessoas aceitarem, né? Agora, você comentou algo muito importante, que é a parte da divulgação. O quanto a divulgação transforma, porque ela informa. E aí é isso que a gente precisa batalhar bastante. Quando o Milton comentou, olha, eu quero fazer, eu quero falar mais a respeito, eu achei ótima ideia, porque é justamente isso, nós precisamos cada vez mais se informar, entender, e quando nós entendemos, não tem mais barreiras. É isso que precisa. A gente precisa ver, tem tantos filmes, tem séries falando sobre o autismo, falando sobre o transtorno, e são lindos. E como você comentou, puxa, teve uma novela, você percebeu que foi mesmo, e era bem comentado. Então isso é ótimo. Muitas vezes tem um jovem que ele me pergunta, você pode me explicar de novo o que eu tenho? Por que eu sou diferente? Então nós sentamos, eu converso com ele, explico, porque para ele é importante ele saber disso. Porque ele percebeu a diferença. Onde que eles percebem a diferença? Eles percebem como são tratados. E não deixe de ir na casa. Ai, mas nossa, ele tem uma mãe. A mãe dele é deste jeito. Mas ele tem uma amiga que vai visitar, uma pessoa que vai tratá-lo com carinho, e assim você vai estar mostrando como que tem que ser tratado. E é isso que é importante. Então não deixe de ir. Porque vai ser também para a parte da mãe também poder entender, compreender como pode ser feito. Quanto de ganho nós temos quando esses jovens são trabalhados, quando as crianças são trabalhadas. Trabalhadas no sentido do desenvolvimento, dele estar com o outro. Então, vamos cada vez mais. Antes as crianças eram deixadas em casa. Então, por isso que muitas vezes a gente nem via. Nossa, mas como tem tantos agora? Porque estão saindo, eles estão frequentando, eles vão nos lugares. E se eles estão fazendo algum barulhinho ou alguma coisa, nós vamos lá, vamos conversar para ele poder ficar mais calmo, ele poder entender e ele ficar no ambiente. E não tem que sair, não tem que fazer muito barulho, ele tem que sair. Nada disso. Ele vai ficar e ele vai compreender. No primeiro dia ele pode fazer um barulho, vamos dizer assim, né? A gente pode considerar isso como um barulho. No segundo, ele vai ficar mais quieto. No terceiro, ele já sabe. Muitas vezes ele entra num lugar e fala, tem que ficar quietinho. Então, nós temos que entendemos também o momento que a gente se dispõe a isso. Quer acrescentar alguma coisa? Não, é sensacional, né? Realmente uma colocação perfeita da Alessandra. Quer complementar, Dilma? É realmente, como a Alexandra falou, né? O que a gente sabe, a gente começa a naturalizar. Então, assim, se até então as pessoas deixavam em casa, que era uma prática normal, até antes dos anos 2000, que trancava-se em casa, a gente não via, né? Hoje, começaram a ter propagandas onde ser diferente é legal, né? Por quê? É necessário socializar. Como eu falei antes, né? A partir do meu contato com o outro, é que eu consigo saber, eu consigo crescer também. Então, se eu não tenho contato com o outro, como é que eu vou saber interagir com o outro? E seja qualquer grau de diferença, tá? Qualquer grau mesmo. E aí a gente vê que, às vezes, nem todas as pessoas estão tão preparadas, né? Tem aquelas rejeições? Tem. E olha só, não é porque a pessoa tem um transtorno que a pessoa não sente. Olha que legal. A pessoa, eu percebo que você me trata de um modo mais carinhoso, mais afetuoso. E isso é perceptível para todos. Para todos. A gente sabe quem quer o nosso bem. E eles também. Eles não são uma inteligência menor. Isso é errado se nós pensarmos assim.
Não, eles são tão inteligentes quanto nós, às vezes, até se não mais. Porque a percepção pode estar muito mais aguçada. Então, eu sei se você gosta de mim, eu sei se você está afinado comigo. Então, assim, só no olhar, eu já sei se a sua vibração está como a minha. Então, são as pequenas coisas que às vezes, olha, ele não está entendendo, não está escutando quem disse. Então, atenção. Então, eles estão muito mais assim atentos do que a gente pode imaginar. Então, vamos sim ser essa fonte de amor sempre. Parabéns, meninas. Estão dando um show aqui, né? Falei para vocês. Sérgio, sua pergunta. Nossa, eu já sou estou muito meio nesse assunto, estou buscando pesquisar, só entender a visão espírita. Mas assim, eu vejo que uma dificuldade muito grande dos pais, né, quando chega para ver o que está acontecendo, saber a causa, a dificuldade que eles têm. Quem vai passar a mensagem do que está acontecendo e falar, por exemplo, porque não escuta muito falar para dentro da doutrina espírita, que muitos vêm para o suicídio, né? Que muitos. São várias as causas. Eu, por exemplo, assisti um vídeo, até comentei esses dias aqui, de um médico, focado em você, de uma área médica, ele dizendo o seguinte: eu queria saber o que você acha disso e ela conclui depois, né? Ele explicou os vários nível 1, nível 2, né? Ele dizendo o seguinte, que ele estuda no caso de um espírito, né, de uma pessoa, uma criança, né, que ele estava no grau máximo, fazendo várias terapias, né, inclusive com como é que chama? A metodologia que vocês usam aí na terapia, eu não lembro o nome dessa que ele usou. E ele diz o seguinte: quando chegou na parte espiritual, para ver o que estava daquela pessoa, descobriram, fala do médico, não sei se você já viu esse vídeo, mas ainda também é que ele foi um espírito anterior, né, que cortou 1000 árvores, aquelas lá na Amazônia, né? Ele cortou 1000 árvores, e aí os espíritos que são chamados espíritos que estão fantasmados ali, né? Eles passaram a ser obsessores dessa criança. E ela veio como autista sendo auxiliada por essa criança. Eu não sei se qual que é a visão, principalmente você na área médica, que o médico, o espírito estava falando isso. Eu achei aquilo ali, a pessoa que você fala isso com uma mãe, como é que você fala isso com uma mãe, né? Você entender que uma criança pode vir, né, ou suicídio por uma situação dessa, né? Se é possível, o que você acha que você poderia dizer para nós nessa parte? Eu tenho minha visão, meu conceito, né? Mas a gente está procurando ouvir todo mundo, aprender. Eu acho assim, isso é importante, essa colocação sua é importantíssima de falar, porque a gente ouve tudo na internet, né? A gente vê tudo na internet. Tá certo? Então, eu sou espírita também, né? Sou palestrante espírita, tenho a minha visão particular em relação, eu estou como mediador, não vou expor nada aqui, mas eu acho assim, para as mães, né? Para aqueles que são parentes, nós temos que ter muito, muito cuidado com as coisas que são colocadas na internet. A gente não pode, à primeira vista, sair, que ele comentou, né? Sair lendo e já se assustando e ficar pensando: pô, meu filho é autista, será que ele é um suicida? Será que ele é um prisioneiro? Será que não sei o quê? A gente não deve se prender a isso, né? Porque a internet ela é livre, as pessoas falam o que querem. O que querem. Então eu acho importante sempre refletir e filtrar aquilo que a gente recebe, porque está aberto. A gente, quando abre o celular aqui, ó, entrou no YouTube, tem muita coisa, né? O que você acha? Fofoca espírita é bom, né? É ou não é? Então, quando a gente começa a pensar o que aconteceu em vidas passadas para a gente estar ou não aqui, né, com uma situação nessa vida.
Alguns de vocês, né, devem saber, meu marido, né, o Dr. Flávio Brown, ele é presidente da Sociedade Brasileira de Terapia de Vida Passada. Então, em uma outra instituição, além da Associação Médico Espírita, a gente estuda também esse tema. A grande dica, a grande resposta é: sim, todos nós fizemos alguma coisa em vida passada, a partir do momento que eu acredito que existiu uma vida passada. Mas, no entanto, a grande forma de entender o que acontece é: eu sempre tenho uma nova oportunidade de recomeçar, independente do que aconteceu ou do que deixou de acontecer. E eu tenho uma oportunidade de recomeçar, amar e ser amado, de ter uma oportunidade numa família de exercitar o amor, um amor incondicional, um amor que vai além de muitas fronteiras. Então, quando a gente acaba lendo coisas, né, que acabam caindo no nosso colo, tem um grau de alarmismo. Será que eu fui isso? Será que eu fiz aquilo? São coisas que realmente balançam com o nosso ser, porque eu gostaria de saber algo ruim que aconteceu na minha vida passada. Será que eu fico bem com isso? Eu não fico. Imagina se a minha mãe sabe algo ruim de mim. Minha mãe ficaria triste. Se eu sei algo de um filho meu, nossa, será que isso aconteceu mesmo dessa criatura tão, né, angelical que eu vejo aqui todas as noites? Então, eu pensar justamente nisso. Se a gente acredita nessa oportunidade da reencarnação, vamos pensar no melhor dela. Estamos aqui numa nova oportunidade de renascimento, para exatamente como o Chico Xavier falou: eu não posso fazer um novo passado, não dá, mas daqui para adiante eu posso fazer uma nova história. Então é isso que eu tenho que firmar o meu pensamento. É claro, se eu leio os livros de estudos de Chico Xavier, com o Espírito de Emmanuel, com o Espírito de André Luiz, tem várias informações nessa linha. Ok, eu posso ler, eu posso abraçar aquilo que acalenta a minha alma. E se não acalentar, uma oração já basta. Perfeito, você quer complementar? Nossa, nem tem como complementar. A única foi bem explicado, foi ótimo, é isso mesmo, também concordo. E outra coisa que me chamou a atenção também foi antes você comentando sobre a família, às vezes a vergonha da família de ir, a parte do preconceito, né? Porque quando a família ela fica com receio de ir em determinados lugares, é porque justamente existem muitos julgamentos. Né? Então nós somos pessoas, né? E julgamos muito o tempo inteiro. Uma pessoa acaba de entrar aqui na sala, nós já olhamos, já vamos ver a roupa, vamos falar que não gostei muito da cara dela. Então nós somos preconceituosos. Então você imagina uma pessoa que está, uma família que está tendo dificuldades às vezes de lidar, de entender sobre o diagnóstico, e ela pega, em vez de ser acolhida, ela todo mundo olhando meio torto, reclamando, né, falando. A família já começa assim. Já começa um preconceito dentro da própria família. Ela sai para qualquer lugar que vai, tem essa parte do preconceito. Por isso que veio o uso do colar, que era para identificação, para as pessoas já verem, olharem e falar: opa, então deixa eu já entender aqui, né? Então isso foi muito importante. Não é à toa, não é porque eles fazem campanhas que eles usam a parte do cordão, quanto foi importante para todos, por causa disso, desses julgamentos, tá? Então, para evitar muitas coisas em relação a isso. Então, a família não é fácil, então ela realmente passa por muitos problemas em relação a isso, até que ela tem um momento de amadurecimento e ela tem um enfrentamento. Aí ela pega e fala: não, é meu filho, e assim eu vou lá, eu vou atrás, eu vou fazer as coisas, eu vou frequentar os lugares sim, porque ele também tem esse direito. E aí tem as leis em relação a isso, que também fizeram, porque era para poder, senão as pessoas acabam deixando,
né? Eu acabo não fazendo, dando tanta atenção, mas quando tem uma lei, opa, todo mundo já fica quietinho. É um vizinho que reclama, então já coloca no WhatsApp do grupo do prédio, lá, olha, o meu filho tem autismo, tem algum problema, tem uma lei, né, que protege, então eu vou evitar sim que ele não faça tanto barulho, mas muitas vezes ele precisa. Ele precisa, para ele é importante, ele precisa pular, às vezes ele precisa fazer algumas estereotipias, que para ele poder ficar mais calmo. Até chegar um momento que ele não vai mais precisar daquilo. E a gente não pode ter paciência com isso? Um pouquinho? Então a gente precisa verificar, quanto mais nós vamos compreendendo, melhor vai ser o nosso olhar também. Alguém tem alguma pergunta? Eu quero só falar um pouquinho e a deixar falar agora sobre o preconceito. O preconceito, infelizmente, ele existe. Agora mesmo, no carnaval, eu fui com meu filho na praça, no carnaval, eu estava lá com ele e tinha uma outra família com uma criança também que era do espectro autista. Aí essa mãe veio e falou: meu filho é autista. Eu virei para ela e falei: qual é o problema? Eu não vejo problema nenhum se o seu filho tem espectro autista, porque o meu também tem. Eu entendo o que o seu filho está fazendo. Então, a senhora pode ficar tranquila e deixar o seu filho comigo, que ele vai se entender. Ele veio, me abraçou, tudo. Eu peguei e abracei o menino, dei um beijo no menino, falei com ele, brinquei, fiquei. E ela ficou toda feliz. Então, porque ela falou: nunca fizeram isso que você está fazendo com meu filho. Foi a primeira pessoa que fez isso com o meu filho. Eu falei: mas eu não vejo diferença nenhuma. O seu filho é igual a mim, ele é igual ao meu, ele é igual à minha sobrinha, ele é igual a todos. Nós vivemos numa população que tem que haver o respeito entre um e o outro. Eu tenho que respeitar qualquer um, não porque ele tem uma diferença, eu não vou respeitar. Eu acho que assim, a gente tem que ter respeito com o próximo, com o outro. E não foi só essa mãe, veio várias, aí depois começaram a vir várias crianças. E várias mães ficaram felizes. Veja, o porquê que eu vou escolher o seu filho? Por que ele não pode brincar com o meu? Pode, deixa ele brincar do jeito dele. Ele não está brincando, ele não está divertindo, deixa ele se divertir, vamos divertir. Nós estamos aqui todos para se divertir, não para ficar julgando o seu filho que está fazendo uma coisa diferente do outro. Não vou julgar. Então, assim. Como é teu nome? Ana. Viu, Ana? Obrigado pela tua experiência, viu? Muito bacana. Acho que é isso que nós queremos aqui, gente. Eu acho que nós queremos essa conversa. Que não falar uma roda de conversa. As duas profissionais estão aqui para atender a gente. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por que para as duas, né? A gente percebe que as crianças que são, a criança ou adulto que são autistas, têm muita sensibilidade ao som, não é isso? Principalmente ao som, né? E de onde vem isso aí? Existe pesquisa? Já descobriram de onde vem essa hipersensibilidade? É uma hipersensibilidade a tudo, ao som, ao cheiro. Ao cheiro, é verdade. Tátil, né? Você vê que nem todas gostam de andar na areia ou em terrenos onde tem pedras, acham estranho o calor do sol, podem se sentir estranho quando sente uma etiqueta, né, roçando na pele. É uma sensibilidade aguçada, é um jeito especial de ser no mundo. É isso que a gente tem que considerar. Esse jeito mais aflorado de ter os seus sensoriais é um jeito especial de ser. Vamos lidar com isso. Mas posso? Pode. Mas há aqueles que são menos sensíveis. É um espectro. Porque eu conheço meu amigo
muito lindo. E eu conversava muito, principalmente quando eu saía daqui, porque ele mora aqui no caminho, e eu conversava muito com ele, muito inteligente, eu nunca percebi nada. E num determinado dia, depois de mais de 1 ano e meio, 2 anos de conversa, ele falando sobre o estado do espírita, falando sobre o assunto, ele me confessou, ele falou assim para mim, professor, me disse, ele falou assim, menina, quer dizer que você não está percebendo? Eu falei, percebi o quê? Eu sou autista. Eu falei, o quê? Ele é um excelente advogado. É o espectro. Ele é um excelente advogado. Agora, há algo nele que ele mesmo fala, e eu também já tinha verificado sobre isso, ele tem ausência de afetividade. Ele, inclusive, ele fala que a única pessoa que eu amo aqui no pedaço é você. Então, baseado... E ele fala, eu nunca percebi nada, e ele é um excelente advogado. Que estranho, né? Agora, uma outra pergunta que eu gostaria de fazer. Por que uma boa parte dos autistas são expertos num determinado assunto? Assim, E eu quero aproveitar. são muito inteligentes em determinado profissão, esporte, brincadeira. Por que isso? E aproveitando a pergunta dela, pode de repente você descobrir que você é autista aos 30 anos, aos 40 anos? Bom, número 1, hiperfoco. Eu adoro esse tema, eu vou ficar nesse tema. Nossa, eu gosto da advocacia, eu vou ler sobre leis. Eu não sei se vocês lembram, se alguém viu no Netflix, uma advogada extraordinária, ela lembrava de todos os itens. Sim. Sem Seu médico também, né? Sem spoiler. O médico super proficiente nos temas dele. Opa, eu adoro isso, eu adoro esporte. Vou lá, eu consigo visualizar as cenas antes delas acontecerem. Hiperfoco. Minha segunda pergunta foi? É que de repente você pode descobrir aos 40 anos de idade que você... Como ela mesma falou, minha colega falou que às vezes eu vou descobrir a partir de ver o meu filho. Nossa, ele foi diagnosticado com o transtorno do espectro autista, mas eu também era assim. Então, será que aí eu faço, né? Porque vamos lembrar de uma coisa: não existe exame de sangue, não existe exame de imagem, nenhum exame médico que fale sim, você tem autismo, é tudo observacional. Então, isso também causa um grande estranhamento. Ué, será que esse médico está certo? Eu vou em outro. Eu vou em outro. Essa psicóloga não sabe o que está falando. Não aceito, vou em outra. Existe um pouco disso ainda. Claro que, graças a Deus, graças às informações que a gente vê na televisão, hoje na internet, as pessoas estão muito mais abertas ao acesso. As professoras hoje em dia estão conversando mais com os pais, e os pais estão com ouvido de ouvir essas professoras. Não, nós estamos observando crianças todos os dias. Vamos dar uma atençãozinha especial? Ah, legal, meus olhos foram abertos. Então, mas eu também era assim, eu também não parava quieta, eu era quieta demais. Então isso acontece. Essa é a minha pergunta. Aproveitando, já passando com mais uma perguntinha. Então, como ela falou, não existe um exame que determine, é isso? Que não determine. Então, é mais por comparação, por aproximação. E a partir do momento em que você tendo vários casos, e vai estudando os vários casos, você tem como definir o autismo.
São as classificações médicas, né, que principalmente tem que ser um médico para poder classificar, para ele poder diagnosticar, melhor dizendo, né? Então não adianta o achismo, muitas vezes a professora vai observar o comportamento, então ela vai comentar com a família, pedindo para procurar um médico, né? Pode ser um neuropediatra ou pode ser um psiquiatra, então, mas é um médico que vai ter que diagnosticar, tá? Ele vai ver os comportamentos, eles já sabem quais são algumas características, mesmo sendo um transtorno, que é um espectro, né, um transtorno, então há uma necessidade também de perceber alguns detalhes, eles vão verificar isso. Então, por isso que tem alguns diagnósticos tardios, porque depois, quando eles vão verificar o que é, eles vão falar, nossa, eu tinha isso. Tem um ator, eu esqueci o nome dele, daqui a pouquinho eu lembro, foi diagnosticado com 70 anos. É que ele foi procurar, ele foi pelo menos tentar saber o que era. Então ele falou que o autismo, para ele, o espectro, o ajudou a poder falar sobre os vários papéis que ele tem, a criar. Então aquilo que foi comentado do hiperfoco, que é o que mais comenta, tá? Do hiperfoco, e justamente isso. Então ele trabalha bem naquilo, então por isso que ele se dá tão bem e ele desenvolve muitos trabalhos, né? Puxa, mas eu conheço alguns que não são assim, mas ele tem outras habilidades. É isso que nós também temos que ver. Não são só as habilidades de ler, tá? Não são habilidades, às vezes, de escrever, mas ele vai ter outras habilidades. Então tem também a situação que foi comentada, ele gosta de abraçar. Tem uns que não gostam de abraçar, por causa da sensibilidade que ele tem, que foi comentado até sobre etiqueta. Realmente, às vezes, até etiqueta incomoda. Nossa, eu corto todas as etiquetas, será que eu tenho autismo? Não é assim, tá? Não é por causa da etiqueta que vai ter um problema, não é isso, né? Não é a situação que vai ter o transtorno. São várias, como é que eu posso classificar? Várias situações, não é bem isso. Eu gostaria de uma palavra, mas não me fugiu agora, que vai definir que uma pessoa tem um espectro autista. São as classificações. As classificações, obrigada, é isso mesmo, são as classificações. Eu não sou autista, mas eu sou hiperativa. Sim, também tem transtorno, déficit de atenção e hiperatividade. Só que na minha infância... Inquieta não quer dizer que é hiperativa. Eu fui saber com 19 anos. Ela era hiperativa. Tá, Essa sapequinha. Mesmo realmente, não é conhecimento de caminhos, não. Eu fui professora, inclusive este meu aluno que estava na minha classe, era de uma inteligência, era extremamente organizado, até demais. Ele era super organizado, mas ele ficava assim o tempo inteiro. E começaram as outras crianças a ficarem mudadas com aquilo dele. Até que eu chamei os pais para conversar com os pais. Eles levaram a uma psicóloga na época e ela detectou realmente que ele era autista. Era uma doença realmente, vamos dizer assim, não doença não, mas um aspecto meio estranho, né? E, graças a Deus, ele foi tratado. Ele era feio demais, ele era carinhoso, sabe? Muito mais do que qualquer outro aluno da classe. Quando eu era nova, na minha juventude, distante já. Foi agora. Tinha um jovem muito conhecido, Ricardinho. O Ricardo. Distante aí, Ricardo. Acho que a maioria das pessoas não conheceram. Eu, desde que menina, gostava de pegar uma bem pequena. Eu tinha 8 anos quando meu pai fez um negócio de isopor lá, e eu ia para a praia, e esse menino estava sempre lá, ele era jovem. Eu tinha 8 anos, morava perto da praia e tinha lá seus 18 anos, 19 anos. Mas eu tinha medo dele. Nossa, porque do jeito dele, naquela época, era raríssimo, eu acho que eu nunca conheci, um ratinho.
Não lembro, não é da época do Rui, não. É da minha época. Eu conheci isso. Tinha gente que tinha medo dele. Eu tinha medo quando eu era criança, mas depois, eu peguei uma amizade com ele, ele morava lá no governo. Peguei uma amizade com ele, nossa, quando eu soube da morte dele, que foi bem trágica, foi no Cabo 2, né? Quando a gente passou por cima dele. E, nossa, aquele momento para mim foi assim, sabe, uma coisa. Ele era muito amoroso mesmo. Ele está sempre abraçando. O pessoal não entendia muito bem, não, porque naquela época, né? Era difícil. Era difícil, então. Mas era. Alguém tem mais alguma pergunta, gente? Solta, quebre o gelo. Não tem pergunta? Você está com cara que quer perguntar alguma coisa. Hein? Ali. Fala. Aqueles que estão aqui com a língua. Eu, quando era criança, eu tinha uma. Eu acho que eu devo ter um grau de espectro um pouco mais baixo. Mas quando eu era criança, eu via meu ventilador, eu ficava lá de olho, deitando no carrinho, eu ligava normal, eu pegava o carrinho, virava e ficava. Eu tinha tipo assim, de contínuo mesmo, sabe? Aí eu fui trabalhar com psicólogo, tudo, só que a minha mãe assim, eu não tenho nada. Até meu colégio falaram pra minha mãe, bota ele num colégio mais especializado. Porque eu repetia anos, 3, 4 meses. Eu repetia ele, porque alguma coisa não mudava na minha cabeça. Assim como como é que fala? Divisão. Eu sempre consegui dividir por um número. Agora, quando era assim, divisão por 2 números, eu nunca conseguia fazer. Eu nunca conseguia também, nunca entendi aquela equação de primeiro grau. A pessoa não fala, fácil, a equação de mil, nunca entrei. Cara, eu me ensinou, só que até eu pegar, cara, você trabalha muito bem, Que nessas épocas é difícil realmente, né? Agora melhorou um pouco, entendeu? Mas antigamente, quando eu era criança, fala, a produção quer fazer um comentário. José Ferro. Só para complementar o que ela falou, o ator que você está escrevendo é americano, né? Isso. Obrigada, é isso mesmo. Com 70 anos. Isso mesmo. Sabe? E eu recebi um monte de review do Ricardinho. Ricardinho é um amor de pessoa. É um amor de pessoa, é verdade. Só que ele, assim, tinha noção da força. Só que eu acho que não é autista que ele tinha. Tinha uma outra condição. Eu não acredito que seja exatamente. Eu não vejo o Ricardinho como autista. Esse é o nosso produtor José Ferro, é o que faz acontecer. Vocês estão. Quem quer fazer alguma pergunta mais? Eu quero fazer uma pergunta para eles. Quem? Eu. Vai ser ao Quem? contrário. Eu falei, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Porque foi comentado, eu tinha medo quando ele passava. Por que nós tínhamos medo dessas pessoas que eram diferentes? Por quê? Boa pergunta. Boa pergunta. Conhecimento. O que mais? Quando, pra gente ficar quietinho, o que falavam pra nós? O homem do saco. O homem do saco. O velho do saco, bicho papão. Sempre alguma coisa pra colocar medo. Então, você tá vendo? Olha só, ele tá vindo aqui. Vê? Então, eles já colocavam. Então, muitas vezes é o preconceito, né? Você era Maria Safa. Olha, tá vendo? Vem um monte, né? Um monte de situações. Sabe outra coisa que eu gostaria também de falar pra vocês? É sobre o capacitismo. Ai, que palavra é essa? Porque nós temos que cuidar do que nós falamos, porque nós ainda temos uma maneira de falar. Eu falo nós, porque eu também fico me policiando o tempo inteiro para evitar de acontecer. O que é isso? É aquelas coisas que nós falamos que, nossa, parece um retardado.
É? Ai, tá dando uma de João sem braço. Crenças limitantes. Tem umas palavrinhas aí que machucam e nós temos que ver isso. E às vezes usam até a palavra do autismo. Ai, parece um autista. Que isso? Né? Então tem um monte de palavras. Você lembra de mais? Mais famosa é parece um mongoloide. Também falavam bastante. Para a Olimpíada, nossa, ele não tem braço de nada. Gente, que isso? É verdade. Você quer falar? Porque vai ficar aqui. Deixa eu. Eu quando era criança, não, eu quando era criança, suporei várias e tentava aquela era política pela minha maneira de ser. Sim. Agora eu melhorei. Alguém quer fazer mais uma pergunta? Olha aqui, ó. Para perguntas aí, qual é o percentual de autista não verbal na experiência de vocês? Tem ensinado. Olha, eu também não tenho esse dado para te falar, vou ser sincera. Pode. Na verdade, não se tem esse dado no Brasil, tá? O que quer dizer? Essa é a minha dúvida. Por que a criança não consegue falar? Ah, você está associando aqui, porque tem autista que realmente não fala, só fica assim, não é isso? Não. Eu tenho um sobrinho neto que foi diagnosticado com autismo nível 2 e ele é não verbal. Ele vai fazer 4 anos E não fala. Não fala nada. Tá. Chegou a falar tá, quando tinha 2 anos. Olha, esse nível de números a gente não tem no Brasil, tá? Tem o CDC, que é o... Como é que é o nome? O CDC ele é uma entidade norte-americana, é uma única entidade, se eu não me engano, que faz esse número, mas é o número de lá, dos Estados Unidos, que eles vão fazendo as estatísticas, a incidência, a prevalência do número de pessoas que têm o transtorno, né, do TEA. Mas aqui no Brasil a gente não tem esse número, e assim, populações específicas, assim, quantos são os não verbais, quantos são os verbais, não se tem esse número. Ele faz tratamento já acho que 18 meses, todos os dias, de segunda a sexta, faz terapia foro, TO, psicólogo, tem psicóloga que acompanha ele na escola, fica 2 horas lá por dia. Então, ele faz muito tratamento, mas ele evoluiu bastante, ele mudou, ele tá olhando pra gente, ele entende algo. Mas, assim, a expectativa de quando ele vai falar, pra gente é muito grande, a gente espera isso. E não acontece, então... Pode falar, Ana. Posso falar com a Gabriela de Conexão? Pode falar. O meu filho, na escola, ele fala, e entrou uma menina na sala dele que era não verbal. A menina era não verbal. E hoje ele já fala algumas palavrinhas vertical no filho, porque elas colocam ele na terapia junto. E hoje ele fala algumas coisas. Lógico que ele ainda tem uma dificuldade, a gente entende perfeitamente o que ele fala, mas ele começou a falar devido à ajuda das crianças na sala. Tinha mais crianças na sala que falavam e foram colocando essa criança que era não verbal da sala, e hoje ele fala algumas coisas, até imita muito o meu filho, né? A Alexandra sabe, é psicóloga deles na escola. Então, imita bastante o que o meu filho fala. Então, ele fala toda hora para a mãe: Gabriel falou, Gabriel, não sei o quê.
Então a mãe já entende bem o que ele fala. Hoje ele está com 16 anos. Eu acho que vai fazer 16. Acho que ele já fez. Já fez? Agora no Ele faz começo? em janeiro. Ah, então ele Ele fez. faz dia 8 de janeiro, ele já fez 16. Ele começou a falar alguma coisa de 14 para 15 anos. Esse menino. Cada um tem o seu tempo. Cada um tem o seu tempo. Deixa eu aproveitar essa colocação dela, porque ela falou sobre criança não verbal, ou seja, que a criança não fala, né? Tem casos, que até na minha família teve casos que ela falou com 5 anos de idade, tá? E não foi diagnosticada com autismo, não. Tá? A pergunta, nesse momento, será que não seja outro tipo de transtorno, outro problema que de repente associou ao autismo ou não? Ou é bem característico do autista? Bom, do autismo, a parte do TEA, muitas vezes vem as comorbidades que são chamadas, que ele tem TEA, né, transtorno, e mais o TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Ele tem o TEA e vai ter uma outra situação, tá? Algum outro distúrbio, alguma outra... Agora, a parte da fala, que é o que você está comentando, né, muitas vezes não tem causa nenhuma. Ele não tem nenhum problema de fala, ele tem o tempo dele. Agora, a estimulação ela é muito importante, porque a fala muitas vezes não vai ser verbal, ele vai falar de uma outra forma. A comunicação dele vai ser diferente. Tá? Não sabemos ainda é muito cedo. Agora, o importante é a estimulação. Sempre, sempre, sempre. Continuar, ele já fez tanto. Não, tem que fazer muitas mesmo. Então, tem muitos benefícios em relação a isso. Tá? Então, nós não sabemos, é o tempo dele. Agora, o importante é essa estimulação. Deixa eu ver. Completar, gente. Perfeito. Perfeito. Será que você ia falar alguma coisa? Eu te cortei? Não. Não? Uma coisa que eu gostaria de entender excepcional e síndrome de Down. Por que o excepcional ele tem a mesma aparência física, o mesmo rosto, síndrome de Down, o síndrome de Down é de um jeito, tem uma característica. Isso, tem uma característica. Por que isso? Eu sempre Quer falar, cara? Tem a ver com o cromossomo. Então, tem aquela situação do cromossomo 21, então tem uma malformação, então todo mundo tem essa mesma característica. Isso não acontece no autismo. Alguém mais quer fazer uma pergunta? Não tem mais ninguém? Aqui, né? Pela carinha dela, ela está para fazer essa pergunta faz um tempão. Na verdade, eu vim para ouvir, né? Você com uma roda de conversa, eu sou professora, eu falei, deixa eu participar. Mas, ouvindo assim, os relatos, o que eu vejo dentro de sala de aula, que a importância dessa vivência, porque como ela falou, o relato de que a criança é não verbal, até um dado momento, às vezes ela vai falar, às vezes ela vai falar por conta da estimulação. Todos os dias falar, vamos ver como é que foi a escola, a criança não fala, um dia ela vai falar, né? Então, o que a gente observa em sala é isso, a questão do capacitismo, das palavras, mesmo crianças pequenas, você tem que explicar que o aluno está aprendendo de uma maneira diferente, por isso que ele vai receber uma atividade diferenciada, as crianças não entendem, né? Então, eu tive uma roda nesse começo de ano para explicar o que o colega está fazendo uma atividade, queria, enfim, tem que sair para determinada atividade. E eles falaram, ele aprende diferente, já são da mesma coisa. E uma das crianças disse que ele tinha uma doencinha. Aí eu falei, não, ele está doente é no hospital, porque ele tem a necessidade de aprender de uma outra maneira, assim como você, assim como eu. E foi como vocês falaram, a questão do autismo, do hiperfoco, e todos nós temos isso, né? Uma pessoa tem uma facilidade de leitura, outra com arte, outra com
cozinha, costura, música. Mas essas questões dentro do espectro é uma dimensão muito grande. Tem crianças de 5 anos, tá, no nível de matemática de 6º, 7º ano. Então, assim, é uma gama muito grande. Eu queria que vocês dessem uma dica para quem é educador. De que maneira abordar a reunião inicial com as crianças dentro de sala? De que maneira eu sempre tenho que abordar o comportamento, o porquê de uma atividade diferenciada? Seria isso, uma luzinha mais assim, pra gente. E cada um vai fazer a sua parte, da sua maneira, mas sempre surgem essas dúvidas entre as crianças. Como direcionar? Seria bacana uma cartilha até, né? Não, figurativamente falando, seria interessante realmente criar uma, não sei se nem de repente até exista, né, alguma orientação no sentido para os professores. O legal é eu tentar entender, porque é muito amplo, né? Tem umas particularidades, porque assim, um gosta de abraçar, o outro não gosta, um aprende mais rápido, o outro não aprende mais devagar, um não para quieto, o outro dispersa muito fácil. Então, eu acredito que o trabalho, né, que a Letícia, né, faça lá, eu me lembro também uma referência, né? Eu acho que tem bastante dados aí a passar pra gente. A Alexandra realmente. Então, até essa experiência que você comentou me fez recordar uma situação que foi justamente numa escola particular, e aí as crianças estavam revoltadas, as famílias também, porque chegou um aluno novo na escola e ele estava chutando todo mundo. E ainda por cima, quando os amigos passavam, ele ainda tinha aquela coisa de empurrar o amigo da escada, né? Então, aí me perguntaram, o que nós vamos fazer? Eu falei, vai lá na escola e vê o que está acontecendo, né? Por que esse menino é tão agressivo assim? Bom, a escola não tinha comentado que ele tinha um transtorno do espectro autista. Como ele era novo, ele veio de uma outra escola já com problemas de bullying, né? Então ele já chegando aquela situação, né? Então chegava algum dos coleguinhas, ele já empurrava, ele já queria chutar, porque ele foi muito agredido na outra escola, então ele queria fazer a mesma coisa. Qual foi o erro? Não terem comentado, porque se eles tivessem avisado, olha, nós vamos receber um amigo, e esse amigo, ele é assim, ele é desse jeito, nós vamos ter que ter paciência com ele. Porque isso acontece até lá na escola de educação especial. Nós temos que explicar, olha, vai chegar esse amigo, e esse amigo está um pouco nervoso, tá? Então nós vamos ter que ter paciência. Olha, aconteceu tal coisa, eles ficam até um pouco assustados, porque aquele amigo fez teve um comportamento que não é adequado como os outros estão. Então eles comentam isso, daí a gente conversa com eles, olha, vocês viram um amigo assim, vamos ter um pouquinho mais de paciência, ele chegou agora. Então, só que não teve isso naquela escola particular que eu estava citando agora no início, tá? Então, teve uma reunião com os pais, ver se precisava chegar até isso. E aí a escola resolveu comunicar. Tá? E aí a mãe, quando chegou naquela reunião, ela nem olhava para ninguém por causa disso. Só que foi errado. Então tem que ser comunicado, tem que ser falado. E muito é o que a gente vê também lá na escola, o quanto eles gostam de ajudar. Então sempre vai ter um coleguinha que vai lá e vai ajudar aquele que o amiguinho deixou a mochila no meio do caminho. Ele não pegou a mochila. Não, tia, eu pego para você. Ele vai lá e vai pegar a mochila. Então ele ajudou. O outro vai ver esse exemplo. Vai, que bom que você pegou para mim. Então o outro já vai tomar mais cuidado. Se ele derrubar um lápis, aí às vezes até tem briga, porque eles querem todos ajudarem ao mesmo tempo, né? Então olha como é o exemplo. Então sempre tem que ser falado. Eles precisam perceber que você vai ter que dar mais atenção para aquele amigo que ele precisa
tá? Então o outro vai ajudar, então você vai conseguir várias coisas. Agora só não pode negar e esconder, né? Então quanto mais nós falamos, quanto mais nós divulgamos, mais nós conseguimos entender e mais nós conseguimos também que eles sejam abraçados, acolhidos em qualquer lugar, em qualquer situação. Bom, nós já estamos estourando, já estouramos o tempo, né? Alguém tem mais alguma pergunta? Mas pode perguntar, nós estamos no tema, se alguém quiser fazer uma pergunta. Alguém quer fazer uma pergunta? Gostei muito. Obrigada. Então, gente, olha, eu quero agradecer a presença de vocês. Oi, fala. O Mira falou com uma advogada. Ainda hoje à tarde eu vi uma série, que eu até comentei com o senhor ontem, sobre aquela série da TNT, acho que é 635, que tem um médico, tudo ali não é um médico, ele não é médico, ele não é médico, mas ele é autista. O dó. Tudo é milagre. Isso mesmo. E esse médico, ninguém pode tocar nele, só tinha uma namoradinha, que era dele, que podia pôr na mão dele. E o resto ele não aceitava que ninguém encostasse nele. Mas ele, pela capacidade dele, não sei o que não, ele conseguia ver no doente que ele tinha. Ainda hoje, à tarde eu vi, e à noite eu vi de novo. Essa última me parece. Legal. Então, bacana isso. Eu acho que é importante isso, né? Essa divulgação, né, Giovana? Essa conexão, trazendo para todos nós através das redes sociais. E eu quero agradecer muito, né, a Alessandra, que faz um trabalho maravilhoso lá na Meimei, né? É uma equipe, né? Nós somos sim, como um todo, né? O nosso amigo Rui aqui, ó, que é o nosso patrimônio lá, né? Patrimônio. E esse trabalho maravilhoso que vocês fazem lá é muito importante. Quero agradecer a Giovana, que ela é da AME, né, Associação Médica Espírita, psicóloga, é da área de comunicação, né? Você é jornalista. Então, eu quero agradecer vocês dois, a JM Vídeos, né, que está proporcionando esse vídeo. Depois ele vai estar disponível na JM, né, vídeo do Newton Júnior, psicanalista, no YouTube. Vai estar lá e depois eu vou, através do próprio YouTube, depois eu vou divulgar os outros. Haverá pelo menos, só colocar vocês a par, em março nós faremos mais 2 encontros, né? E na primeira e na segunda quinzena. Em abril nós vamos intensificar esse trabalho, né, trazendo novidades, música dessas crianças maravilhosas, né, esses jovens maravilhosos, trazendo pessoas também que são da área, são especialistas da área. Eu vou contar com a ajuda, eu vou explorar um pouco as duas aqui para me ajudar nesse sentido. E nós vamos sim, nós precisamos, porque para acabar com todo esse preconceito, até os pais, né, a gente sabe que não é difícil, né? Sim. É difícil. A gente, digamos assim, determinar o que o outro deve fazer é fácil, né? Agora, a gente ter o problema na mão é muito complicado. Então, só quem é pai, quem é mãe, que sabe o quanto é difícil, né? Mas o quanto amor tem tudo isso, né? Então, eu gostaria que vocês concluíssem, né? Para a gente dar um encerramento e, ao mesmo tempo, dizendo para vocês o seguinte: não importa, né, essas crianças do jeito que estão. Uma coisa eu tenho certeza que nós vamos concordar todo mundo. Eles têm muito amor para dar, não é isso? Essa é a grande tônica, né, dessa vivência. É o amor que nós temos para dar, e principalmente, né, essa troca de saberes, porque a gente aprende muito com eles. É um modo tão especial de ser no mundo que a gente pode dizer que a gente aprende a cada dia, e aprende a maior das lições, que é amar um ao outro.
Foi ótimo, adorei a presença de vocês, também as perguntas, né? Acabei enriquecendo mais ainda, porque são dúvidas que muitas vezes outras pessoas têm, né? E muitas vezes elas nem sabem como perguntar ou como saber a respeito disso, né? Mas, assim, não tenham medo de amar, né? Amar o diferente. Então, vamos conhecer. Quando a gente dá um pedacinho, um pouquinho de conhecimento ali, de querer uma vontade de conhecer aquela coisa, algo diferente, eu vou ter mais retorno, eu vou compreender melhor. Então, se eu tenho dificuldade, eu tenho que verificar o que é. Então vamos ver, porque tem tudo por aí, né? Eles têm as preferências, eles podem ir nas filas, eles são os primeiros. Por que será que eles são os primeiros, né? Porque muitas vezes até aquela situação de ficar aguardando não é fácil. E a gente sabe que muitas vezes não é fácil mesmo ficar numa fila, não é? E a sensibilidade deles. Então, muitas vezes nem precisava ter placa, nem precisava ter cordão, mas infelizmente ainda precisa, né? Então, obrigada, eu tenho certeza que para as pessoas com transtorno do espectro autista é muito importante, cada momento que nós temos, falar sobre isso, conscientizar as pessoas. Gente, obrigado. Até a próxima. Fique com Deus. De coração